aí, pessoal, galera da 1301, galera da 1302, beleza? Tudo certo? Eu espero que vocês estejam bem de verdade. Eu espero que vocês estejam aproveitando não é a palavra, mas usando essa quarentena de modo a, de alguma forma, preencher vocês com conhecimento. O vestibular está chegando, as pressões são normais, não adianta a gente ficar, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Não, calma, relaxa. Nós estamos aqui para ajudar. E todos juntos vamos tentar chegar lá. E vocês vão conseguir. Vocês são mais do que capazes. Eu acredito em vocês. A nossa missão é fazer com que os sonhos de vocês se realizem e a gente está aqui junto, sempre, tá? Tô com muita saudade de vocês. Às vezes vocês me deixam de cabelo branco, mas vocês também me fazem sentir vivo, e isso é importante. Eu gosto demais de vocês, demais. E, pra gente aproveitar o tempo, vamos fazer uma coisa? Eu vou passar uma ideia, trocar uma ideia, porque alguns dos meus alfarrábios aqui estão falando que lá pela questão 62, da página, deixa eu ver, da prova branca do Enem, vocês vão ter que responder alguma coisa sobre esse cara. O positivismo de Auguste Comte. Então, já que a gente tem que falar sobre isso, vamos cair dentro. E vocês vão ter a noção de o quanto isso é importante, porque a partir de agora nós vamos mergulhar de vez no que é a sociologia, de fato e de direito. Bora? Então vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Positivismo de Augusto Comte. Galera, é importante a gente começar a pensar em algumas coisas. Na primeira, Comte preza pela ordem. A sua frase talvez mais importante, mais sensível a nós, seja aquela que é o símbolo do seu pensar. O amor por princípio, a ordem por meio, o progresso por fim. Lema esse que a gente traz na nossa bandeira. É um lema positivista, colocado na nossa bandeira pelos militares, que criaram a república que nós vivemos. Comte prezava por valores morais que ele acreditava que a Revolução Francesa havia destruído. Mas, sobretudo, é importante lembrar, ele não é um homem violento. Ele acha que é impossível conciliar humanidade, cientificidade, conhecimento com violência. São coisas que simplesmente não se agregam. São fatores conflitantes e a gente vai perceber, no modo de pensar dele, que isso é fundamental. Um homem científico, um homem que preza a ciência, um homem que preza a razão, jamais, nunca usa violência. Eu acho que é uma boa lição, principalmente para alguns líderes, que teimam em querer se mostrar fortes usando a força. Quando a maior força do homem, ele traz aqui. E talvez a sua maior virtude aqui. Bem, mas vamos lá. Quando a gente fala de Comte, ele vai viver o que a gente chama de ápice dos movimentos revolucionários por meio da sua família. O avô do Comte é uma das pessoas que é executada pelo Tribunal Revolucionário Francês. Bem, quando a gente começa a compreendê-lo, o auge do seu trabalho, digamos assim, vai entre 1820 até 1850, por assim dizer. E a gente começa a perceber uma coisa bem interessante. Ele passa a ver na Revolução Francesa um movimento muito contrário do que foi, por exemplo, o Renascimento. Comte vê a Revolução Francesa como um grande fracasso. E por que ele a vê como um grande fracasso? Porque ela acabou tentando mudar os costumes, mudando primeiro o governo. E aí você começa a perceber uma coisa bem interessante quando a gente fala do Renascimento. O Renascimento passou de fase em fase de maneira bem calma, tranquila, fazendo com que primeiro o homem mudasse o seu modo de pensar, para depois
gerar grandes transformações externas. E a gente passa a perceber uma coisa muito simples. Você vê no Renascimento, por exemplo, de quadros como o casal Arnolfini, a frescos como os de Michelangelo, onde há nudez dentro de igrejas. E nem por isso ninguém vê a obra como erótica. Nesse sentido, quando a gente observa, Comte fala que é preciso mudar os valores. E nisso a Revolução Francesa fracassou. Senhores, ele começa como um ajudante de um socialista utópico, Saint-Simon. Ele trabalhou com Saint-Simon há algum tempo e dele herdou algumas coisas. A ideia de que a humanidade precisa sempre ir em frente. Uma das coisas que eu acho mais fantásticas a gente falar do Augusto Comte é isso. É preciso sempre seguir em frente. O movimento de melhoria é parte da história humana. Nós nascemos para isso, nascemos para evoluir, nascemos para seguir adiante, nascemos para fazer um mundo cada vez melhor, cada vez mais prático, cada vez mais vivo. E é isso que a gente espera de vocês a cada aula. Que vocês sejam cada vez melhores e que cada conteúdo novo torne vocês cada vez mais aptos, cada vez melhores. E isso eu sei que vocês podem fazer. Bem, quando a gente começa a ver no século XIX uma tensão muito grande entre a Revolução Industrial e o proletariado, quando a gente começa a ver uma tensão crescente entre aqueles que têm muito e aqueles que não têm nada, nós vemos uma mudança no cenário, assim como a gente viu com o Marx. Só que o Marx pensa de maneira diferente, ele pensa no conceito de luta de classes. Já o Comte não. Ele acha que essa luta de classes não pode ser benéfica para a sociedade. Beleza. Aí a gente começa a ver alguma coisa interessante acontecendo. Quando a gente percebe que o positivismo é dessas doutrinas, talvez a que mais influencia o início do século XIX. Comte vai herdar muito da sua prática de um empirista inglês, David Hume. E quando a gente fala de empirismo, a gente fala dessa questão da prova, dessa questão da experiência para levar a algo. E isso dá a Comte algo muito legal para o positivismo. Você é racional. Não temos nada de metafísico aqui. Estamos pensando sempre na racionalidade. Estamos pensando sempre naquilo que o ser humano pode prover. O ser humano pode prever. O ser humano pode viver e entender. Beleza, galera? Racional, não metafísico. Assim, a gente começa a ver uma coisa bem interessante. O que há de mais profundo no modelo kantiano é a sua forma de ver a evolução humana, no que ele vai chamar de lei dos três estados, onde a gente começa a ver uma evolução da humanidade que, para ele, ganha força sendo chamada de o grande ser. Ele cria uma coisinha chamada de religião da humanidade. Vem comigo, dá uma olhadinha nisso. Há uma ordem espiritual em Comte. E ela é baseada naquilo que a Igreja Católica tinha como ordem. Ele admirava demais a Igreja Católica na sua organização e não na crença. É importante a gente começar a ver isso. Eu acabei de dizer para vocês que Comte não estava vendo nada do ponto de vista, como eu posso dizer, metafísico, para além da natureza. Comte está vendo tudo acontecer, mas do ponto de vista da racionalidade, do pensar racional. E aí você começa a perceber o que Comte adota como religião não é a mesma coisa que nós entendemos como religião. Vou explicar. Calma. O que é religião para o Comte? É a gente chegar e ter uma igreja onde tem uma grande estátua de um ser humano e ficar lá, oh, ser humano. Não, calma. Quando a gente está falando de religião para o Comte, nós estamos falando de uma coisa muito simples. Religião
é tudo aquilo que consegue juntar pessoas dentro de um contexto positivo, ou seja, com um vislumbre racional, simpático, científico, para o bem da humanidade como um todo. Isso para ele é religião. E essa religião da humanidade tinha como sua grande força, tinha como seu objeto de adoração o grande ser, a própria humanidade e sua capacidade criativa. Aquilo que o homem racional era capaz de fazer. Assim nós entendemos essa ideia. Beleza? Mas calma, o melhor ainda está por vir. Comte leva muitas questões sociais para suas reflexões. Ele está pensando a sociedade como tornar o mundo melhor para as pessoas. Ele não está pensando só nele. Se é um mundo científico, se é um mundo racional, não pode haver pobreza. Não dá para ver miséria. Ele não está falando para equiparar ricos e pobres, não é nada disso. Mas ele está falando que é um mundo onde as pessoas têm oportunidades. E onde as pessoas não vão sofrer com males que são frutos do seu atraso de desenvolvimento. Por terem passado por tanta coisa. Isso é fundamental. Comte está pensando exatamente nisso. Como eu posso ser uma sociedade científica, uma sociedade positiva, uma sociedade onde a racionalidade venceu, se eu vejo homens na miséria, se eu vejo homens em pobreza, se eu vejo homens cada vez menos dignos? É preciso pensar nisso. Ele não quer resolver o problema de todo mundo, nem dizer para as pessoas o que tem que ser feito. Mas ele pensa, sim, na questão social também. E aí, é importante a gente lembrar, como sempre, ele não toma partido. É uma época perigosa para se tomar partido. Ele sabe o que aconteceu com a própria família, mas ele não deixa de pensar que talvez o seu modelo de pensamento possa traduzir para a sociedade algo melhor. Bem, vamos seguindo. Nós vamos começar a ver que essa ideia de o amor por princípio, a ordem por meio, o progresso por fim, levam Comte a criar uma característica de pensamento que era organizadamente bem feita. Vem aqui, vem comigo, dá uma olhadinha. De baixo para cima, você vai ter o que ele chama de ciências abstratas e até chegar em cima, onde ele chama de ciências concretas. Lembrando, gente, lembra, como é que assim a matemática não é concreta? Calma, não é isso. Lembra que ele foi inspirado por um empirista, o David Hume. Por isso que ele está falando a matemática aqui na base da pirâmide. E a sociologia lá em cima da pirâmide. Isso não quer dizer que eles sejam menos importantes, elas são importantes. Mas elas estão ali, cada uma no seu lugar, com um grau cada vez maior de concretude. Porque, afinal de contas, a matemática, apesar de prática, como a gente vê, nesse momento ela é usada como uma forma, um argumento de provar alguma coisa. E isso, por si só, já é algo grandioso. É uma aplicabilidade, mas não é tão aplicável quanto, por exemplo, o modelo de sociologia, ou da biologia, química, física e por aí vai. A matemática seria um instrumento para física, para química, e não necessariamente um fomentador como a química e a física o são. Beleza? É aí que vem essas questões com ele. E aí a gente parte para ver a ideia de positivo ou científico. O que é positivo? Vem cá, aproxima, chega, vem ver. O positivo é real. O positivo é útil. O positivo é certo, preciso. Ele é relativo porque nem todas as coisas são iguais no mundo. Ele é orgânico porque ele está ali, ligado à própria vida e à organicidade das coisas. É de organismo mes.
E aí a gente começa a perceber uma coisa, ele é simpático, ele promove, não uma simpatia de que legal, mas ele promove um conhecimento que liberta, que vai cada vez mais transformando o homem em protagonista. E a gente começa vendo. Nós chegamos naquilo que é a nossa grande jogada. A lei dos 3 estados. Primeiro, nós temos o estado teológico ou fictício, onde nós vamos ter 3 submomentos. Fetichista. Falei em fetiche. Você já pensou besteira, né? Não é isso não. Mente suja. Falou em fetiche, o pessoal já pensa logo em bolinha, roupa de couro, essas coisas. Não tem nada a ver com isso. Vem cá. Vem ver o que é fetiche. Olha ali. Pensamentozinho maldoso. Fetichismo é a crença em seres inanimados e forças sobrenaturais, ou seja, eles dão valor divino à própria natureza. É como se a própria natureza fosse uma divindade. Eles vão para a segunda parte, a politeísta, onde nós vamos ver a personificação e a adoção de variados deuses. Lembra o que a galera gosta de usar? Você chega lá, você tem Zeus como deus dos raios na Grécia. Você tem Thor como deus dos raios na mitologia nórdica e por aí vai. Na mitologia iorubá você também vai ter deus que usa raios. E no finzinho do estado teológico, nós vemos o início do monoteísmo, quando o cristianismo começa a dar os seus primeiros passos, somente um Deus para todos os homens, e para ele isso é a melhor coisa que poderia acontecer. Vai dando ao homem uma noção cada vez mais moderna de tudo aquilo que ele é e de tudo aquilo que ele pode fazer. Nós temos o segundo e o terceiro estados. Beleza, preste atenção que é facinho. Metafísico ou abstrato, o homem deixa de crer apenas em Deus, ele continua crendo em Deus, mas ele usa parte da ciência para explicar. Por exemplo, os renascentistas. Ele continua acreditando em Deus, mas ele sabe que é um processo natural, por exemplo, na queda da chuva. A água evapora, sobe e cai. Nós temos também o estado positivo ou científico, onde nós temos o predomínio final da ciência, onde a ciência dá as respostas. Isso é típico do século XIX, galera. Dessa forma, a gente chega ao final do nosso processo, onde a gente vê aquilo que era mais importante para o Comte, a ideia de educar o ser humano, porque a educação transforma. A ideia de que era preciso, realmente, vem cá, saber para prever, a fim de prover. Saber para prever os... Eu preciso saber quais problemas eu posso enfrentar para que eu possa prevê-los e evitá-los. E prevendo e evitá-los, prover a todos daquilo que precisam. Galera, bem, eu vou ficando por aqui. Eu gosto demais de poder fazer esses movimentos com vocês. Ainda falta de filosofia, tá? Prometo uma surpresinha. Eu quero que vocês todos tenham excelentes momentos e que essa quarentena signifique somente mesmo uma quarentena. Saúde, força. Nós vamos passar por isso juntos. Beijo, seus lindos.